No bloco anterior, o Bahia Record falou sobre o perigo do ataque de abelhas na área urbana das cidades. Agora sim, a gente restabelece o contato com a repórter Juliana Amaral, que tem as dicas para evitar esse tipo de acidentes. Juliana, boa noite. Boa noite, Juca, Carol, boa noite a você que acompanha o Bahia Record. Pois é, o ideal é nunca mexer na colmeia ou nos locais onde essas abelhas estiverem aglomeradas. E aí, então, em seguida, pedir ajuda a quem de fato entende do assunto, né? Eu falo agora com a bióloga Favísia Oliveira, especialista em abelhas. Boa noite, Favísia. O que a gente deve fazer nesses casos, né? Salvador tem algum local que a gente possa pedir ajuda? A quem recorrer nesses momentos? Infelizmente, a nossa cidade ainda não dispõe de um serviço desse tipo. Algumas cidades brasileiras, várias capitais, já têm o SOS Abelha, que são empresas, né, especializadas em retirar, em fazer a captura desses enxames. O ideal é que as pessoas realmente não tentem tirar, porque essas abelhas são muito sensíveis a barulho, a qualquer vibração e elas podem atacar. Então, notifiquem a prefeitura ou entrem em contato com algum apiário, algum apicultor que tenha o treinamento e o material, o equipamento necessário para retirar nessas abelhas de forma que não represente perigo para nenhuma das pessoas. Agora, qual é o comportamento, né, que a gente deve ter quando se avista, né, uma colmeia, abelhas, por exemplo, perto da gente? O que a gente deve fazer? O ideal é que as pessoas se afastem e que façam o mínimo de barulho possível. Se for num local que necessite ter trânsito de pessoas, como eu já falei, procurar os órgãos competentes para retirar. Se for um lugar de difícil acesso, que deixe elas lá, é o mais indicado. Se a pessoa for picada, né, o que deve ser feito? Não nada de coisas caseiras, assim, tem que procurar mesmo o médico? Isso, deve procurar o serviço médico, né, ainda porque se as pessoas forem alérgicas, pode vir a ter uma reação que pode levar a óbito. Então, nos centros médicos, as pessoas já estão treinadas e sabem, né, o tipo de medicação antialérgico que ministra. Então, as pessoas ficam, ou seja, correm menos risco de ter um problema sério de saúde. Vamos falar um pouquinho dos tipos de abelhas, né, que existem aqui na região metropolitana de Salvador. Você pode falar um pouquinho? Sim. Embora mais conhecidas sejam as abelhas africanizadas do gênero Apis, nós temos centenas de espécies de abelhas nativas, né, que ocorrem na nossa região. Muitas delas são sociais, mas não têm ferrão, que são os meliponíneos. Então, assim, é comum a gente encontrar na área do zoológico, por exemplo, várias espécies do gênero Iraí, do gênero Plebeia e a famosa Tetragonisca angústula ou jataí, que é uma das abelhas mais comuns no Brasil. São abelhas que, por não terem ferrão, elas não representam nenhum perigo, né, para as pessoas. Podem ser criadas até no jardim de casa, produzem mel e são excelentes polinizadores. Então, são abelhas. Então, mesmo a Apis, se manejada de forma correta, ela não representa nenhum risco. Então, não há por que as pessoas terem medo, né, terem pânico das abelhas, porque o benefício que elas nos trazem é muito maior do que os malefícios que elas possam trazer. Muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Juliana. Há menos de 2 semanas para o Dia das Crianças, o Ibametro intensificou a fiscalização dos brinquedos. Os pais devem ficar atentos na hora das compras, ainda mais porque os presentes estão cada vez mais tecnológicos. Sim, mamãe. Está pronta. Vamos. Eles estão cada vez mais atraentes. André, de 9 anos, por exemplo, ficou encantado com esta moto elétrica. Você queria ter uma dessa na sua garagem? Queria. Queria mesmo? Já pediu pro seu pai? Já. Mas ele não quis me dar. E é fácil entender por quê. O brinquedo custa R$800, mas o pai diz que se esforça. Final de ano, tem de fazer tudo certinho no colégio. E aí a gente faz um esforcinho e parcela, né, naquele velho cartão. Mas na hora de comprar o brinquedo da criança, não basta apenas observar o preço. A qualidade e a segurança do produto são fundamentais. E estas informações preciosas devem estar nas embalagens. Os pais devem observar sempre se o brinquedo tem o selo do Inmetro. Se não tiver, não compre. E também se as especificações estão em português. Tem que ter toda a tradução em português. Existem brinquedos também como a massa de modelar que tem que estar com a validade. E os fiscais alertam,
Os brinquedos importados exigem maior cuidado na hora da compra. Encontramos muitos brinquedos que não cumprem esse tipo de norma, principalmente os brinquedos vendidos no comércio informal, né, de ambulantes. Então, os pais devem ficar atentos, que são brinquedos de procedência que nós não conhecemos. Desde o início da Operação Dia das Crianças, os fiscais da Codecom visitaram 55 lojas em Salvador. Dessas, 25 apresentaram infrações simples e foram notificadas. Em outras 11, os fiscais encontraram brinquedos sem o selo do Inmetro, sem as informações em português na embalagem ou sem preço. Os estabelecimentos foram autuados e vão pagar multa. Nesta loja, os fiscais encontraram skate sem o selo do Inmetro. O dono foi notificado. A gente vai entrar em contato com o importador, recolhemos o produto e acredito que na outra semana esse produto volta para a seção com o selo necessário do Inmetro. Os consumidores devem ser os grandes fiscais. E esta turma aqui de pais, avós e tios sabem bem disso. Meu filho tem 6 anos, eu olho assim na etiqueta, né? Pode usar a partir daquela idade. Olho o tamanho também e se não tiver alguma peça pequena, porque vou fazer 5 aninhos. Mais de 45 mil soteropolitanos não têm o nome do pai na carteira de identidade ou na certidão de nascimento. A maioria, crianças e adolescentes que convivem com uma ausência difícil de superar. E é justamente para estimular o reconhecimento paterno que o Tribunal de Justiça promove a campanha Pai Presente, um alívio para as mães solteiras e felicidade garantida para os filhos. Mães, filhos e supostos pais encheram o núcleo de conciliação do novo Fórum das Famílias em Nazaré. Eles participaram do projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça. Joel foi até o local para fazer o teste de DNA, que vai comprovar se ele é pai desse garoto de 6 anos. Sempre ter um pouco de certeza é bom, para mim e para ele, né? Para o menino, porque reconhecer como um pai sempre é bem-vindo. Para a mãe do menino, reconhecer a paternidade da criança é importante não só pela pensão alimentícia que passará a receber por mês, mas pela felicidade do filho. Um reconhecimento, né, que as crianças, né, crescem sabendo que tem um pai. Porque uns falam assim, porque meu coleguinha tem pai, eu não tenho pai. Fica sempre aquela coisa, né, de escola. Na primeira etapa do projeto, no mês de agosto, 133 audiências foram realizadas. 65 testes de DNA feitos e 111 casos solucionados. Dessa vez, 240 conciliações foram agendadas. O objetivo é reduzir o número de pessoas sem paternidade reconhecida em Salvador. Segundo o tribunal, são mais de 45 mil só na capital. A pequena Mirella, de 6 anos, faz parte da lista produzida pelo Conselho Nacional de Justiça a partir de dados fornecidos por escolas. Ela não tem o nome do pai porque, quando nasceu, ele havia morrido. Hoje, os avós paternos reconheceram a neta espontaneamente, sem nem precisar do exame de DNA. Não dependia disso, porque eu tinha certeza que a menina é minha neta, né? Certeza absoluta. Olha a cara. É muito importante a pessoa ter o nome do seu pai. Todo mundo pergunta, como é seu pai? Já não conheceu, né? E não ter o nome. Com o reconhecimento, muitas mudanças acontecem na vida dos filhos. A criança vai ter o direito à assistência material, assistência moral. Esse pai que reconheceu também pode ter a guarda compartilhada, vai conviver com seu filho, vai dar todo o apoio que um pai precisa, né, dar para o filho e que a criança precisa. Joel espera poder proporcionar tudo isso para o suposto filho. E do outro lado, o garoto já sabe o que pedir no próximo dia 12. O que é que você quer ganhar nesse Dia das Crianças? Eu quero ganhar um pai. Agora a gente fala da violência no trânsito. Um motociclista morreu hoje de manhã depois de ser atropelado na BR-324. As imagens aéreas foram feitas do helicóptero da Record Bahia. Fábio Silva dos Santos, de 18 anos, estava na região da Jaqueira do Carneiro, no sentido Feira de Santana, Salvador, quando bateu em uma caçamba. Com o impacto, o motociclista caiu da moto e foi atropelado por um veículo que passava na rodovia. O motorista da caçamba fugiu do local. Equipes de resgate foram chamadas, mas o jovem já estava morto. O acidente provocou um longo engarrafamento no início da tarde na BR-324.
A cirurgia de implante de silicone hoje está cada vez mais comum, né, Carol? Mas os especialistas alertam para os riscos dessa prática, que se não for feita corretamente, pode causar danos à saúde. E um caso que chama a atenção é o da dançarina de funk conhecida como Mulher Perereca. Ela teve problemas com a prótese que colocou há quase um ano. Veja na reportagem de Juliana Amaral. Na noite desta segunda-feira, Marina Silva Queiroz, conhecida como Mulher Perereca, percebeu que havia algo errado. Uma das próteses de silicone que ela tem nas nádegas parecia estar fora de lugar. Ao deitar na minha cama, eu senti uma pressão no glúteo direito, o que está normal. Eu levantei, olhei no espelho, que eu senti uma dor, falei, o que meu glúteo está doendo? Quando eu olhei no espelho, eu levei um susto, porque o do lado esquerdo estava completamente reto, como se tivesse murchado. Aí eu fiquei desesperada, entrei em pânico, porque o bumbum ficou deformado. Aí entrei em contato com o meu médico e ele imediatamente examinou e disse que poderia ter havido essa possibilidade de ter rompido a prótese, mas precisava de fazer ultrassonografia para confirmar. A dançarina fez a cirurgia há 11 meses. O procedimento foi considerado normal. Ela teve uma boa recuperação e continuou com a agenda de shows. Agora terá que ser feita uma nova operação. Eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência. Estou me sentindo arrasada porque eu tenho uma agenda de show que eu não vou poder cumprir. E também me sentindo mutilada, porque meu glúteo está horrível, né? Então, estou me sentindo muito mal. Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na Bahia, o médico Marcos Vinícius Moscoso, diz que as próteses estão cada vez mais seguras. Ele não acredita que o silicone tenha sido absorvido pelo corpo da dançarina. Imagino estourar, eu acho muito difícil, porque a construção das próteses hoje é muito boa, a cápsula, o gel, então é muito difícil que isso aconteça. No caso da prótese glútea, no caso dela esquecer, tomar injeção, pode perfurar e aí pode até romper. Mas tem que haver um trauma. Normalmente, espontaneamente, eu não conheço nenhum caso assim de ter rompido espontaneamente. Como ela é dançarina, de repente, né, a própria atividade profissional dela pode ter levado, ter caído, não sei. Não estou dizendo que houve isso, tá? Mas, assim, o mais provável para mim é que a prótese tenha mudado de posição. A posição ideal e correta hoje de colocação da prótese glútea é intramuscular. Então, dentro do músculo glúteo se coloca a prótese. Eventualmente pode romper a fibra muscular e ela passar para o subcutâneo. E aí vai dar uma diferença da forma, obviamente, de um lado para o outro. Segundo os médicos, a procura pela cirurgia de aumento das mamas ainda lidera a preferência das brasileiras. Mas qualquer que seja a escolha do local onde colocar as próteses de silicone, os profissionais alertam para os cuidados antes e depois da cirurgia. A pessoa precisa, para colocar uma prótese glútea, precisa estar bem preparada, bem informada das questões de não tomar injeção, de que vai incomodar no início, de que pode acontecer esses problemas, pode acontecer hematoma, pode acontecer seroma, que é o acúmulo de líquido, pode sair da posição, mas é preciso estar equilibrado psicologicamente para entender que toda cirurgia plástica existe para trazer uma melhora, não para trazer exageros e coisas que fiquem muito, até esdrúxulas, né? Pois é, isso serve de alerta, né, Carol? Porque muita gente que procura a cirurgia plástica acaba indo pelo mais barato e aí, às vezes, o caminho dá nisso, né? É verdade, uma maneira mais segura de conseguir o corpo tão desejado é ir malhar mesmo, ir para academia, uma alimentação saudável, que fica tudo resolvido. E agora uma última notícia, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e a empresa de Correios e Telégrafos entraram em um acordo hoje durante uma audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Aqui na Bahia, uma assembleia amanhã pode decidir pelo retorno da categoria ao trabalho. A depender do resultado, eles podem voltar às atividades ainda esta semana. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record e logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde.